Olha aí, pessoal, no mesmo momento em que nós temos a divulgação a respeito dos excelentes dados econômicos do governo Bolsonaro, cada número que é divulgado em relação a 2022 é sempre positivo, uma coisa impressionante. Tivemos os dados da redução da pobreza no Brasil, né? Comentei isso aqui no canal. Inclusive, não sei qual é a sequência dos vídeos que eu vou soltar no dia, mas o assunto está comentado. Então, no mesmo dia, assim, coincidentemente, a grande mídia traz os dados aqui do Atlas da Violência 2023, que não se referem, obviamente, ao ano de 2023 que ainda está em curso, mas também não a 2022. Eles trazem os dados aqui de 2021, né? Pessoal aqui esquece meio que de falar o ano aqui que seria importante no título. Claro que atrairia menos pessoas falar uma coisa tão do passado assim, mas o fato é que em 2021, de acordo com o que o pessoal aqui do site Valor Globo, que é onde eu estou olhando essa notícia, então o suprassumo do esquerdismo brasileiro, eles dizem aqui que nesse ano a violência contra mulheres, pessoas LGBTQI+, e indígenas no país cresceu de acordo com o IPEA, né? Vamos colocar uma grande interrogação aqui nesse nome do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, porque a gente sabe que isso aqui é bastante maceteado. Mas deixa eu te contar uma coisa nessa história aqui, né? Eles colocam esse título para dizer que o ano de 2021 foi mais violento, né? Olha só, Bolsonaro diminuiu a pobreza, mas aumentou a violência. Que coisa terrível, que coisa absurda. Mas, na verdade, não. Esses dados aqui apresentados pelo IPEA vão dizer, inclusive, né, que o pessoal deixa lá pro finalzinho para falar, não coloca no título, só no subtítulo, como você pode ver aqui, que houve um recuo na taxa total de homicídios no Brasil no mesmo ano. Então, não, a violência não aumentou no Brasil, ela diminuiu em 2021. Tiveram que procurar muito para achar um dado negativo dentro dessa questão, né? Mas vamos olhar esses números aqui, então, conversar sobre a canalice da grande mídia, querendo empurrar aqui uma pecha de governo promotor da violência para o Bolsonaro, num ano em que a violência está pipocando no Brasil. 2023 está uma coisa terrível, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, confira a sua inscrição, às vezes some, sabe-se lá por qual motivo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma e você tem acesso antecipado a esses vídeos aqui, vai assisti-los antes de todo mundo, né? Então, esses dados aqui do Atlas da Violência unem uma série de dados relativos à questão da violência, da criminalidade, de homicídios e tudo mais acontecendo aqui no Brasil. É sempre ruim falar desses temas aqui no YouTube, o vídeo acaba sendo desmonetizado, mesmo eu não falando nada demais, tô falando de números aqui no canal, né? Mas isso aí costuma me dar problema, fazer o que faz parte aí, ossos do ofício, né? Então, conforme eu falei originalmente aqui, né, o pessoal coloca em letras miudinhas no subtítulo, né? Mas o principal ponto, a principal informação que deveria ser colocada em evidência é que o número de homicídios no Brasil diminuiu em 2021, sendo que já vínhamos de uma tendência de queda na mortalidade aqui por violência no Brasil há algum tempo. O governo Bolsonaro, de forma geral, é bastante reconhecido por isso, por uma redução de crimes violentos, não só do homicídio, do assalto, do sequestro, de coisas em geral, assim, de atos criminosos de maneira geral, houve sempre e de forma contínua uma redução. Então, quando nós falamos que 2021 teve um recuo no total da taxa de homicídios no Brasil, estamos falando de um recuo em relação a quedas sucessivas que vinham acontecendo, né? Então, aqui, os dados do IPEA, eles têm aqui a metodologia deles, né? Tem um sistema de informação sobre mortalidade aqui, que eles unem com o sistema lá do Ministério da Saúde e tudo mais. Então, chegaram à conclusão de que houve uma queda de 4,1% no número total de homicídios aqui no Brasil no ano de 2021. Esse número chegou para um pouquinho menos de 48 mil mortes violentas nesse ano, né? Então, isso aqui coloca o Brasil com uma taxa de 22,4 mortes por 100 mil habitantes, que inclusive é menor do que a de 2020 também, né? Claro, em função desse decréscimo, dessa queda aqui. Importante frisar que esse número ainda é alto para caramba, né? Isso aqui, ouvi os números da Suécia, lá gravei um vídeo aqui para o canal, uma coisa pífia, sei lá, 1, 2 mortes para cada 100 mil habitantes, uma coisa assim
impressionante, uma realidade que a gente nem consegue imaginar. Mas sim, vínhamos de uma tendência de queda que, infelizmente, foi interrompida com o retorno do PT ao poder, esse partido que gosta de passar a mão na cabeça de bandido, né? Então, aqui eles colocam, para fazer um contraponto, a questão da violência contra alguns grupos específicos, né? Então, aqui eles vão citar, por exemplo, né, depois de fazerem a questão aqui dos dados principais, dos dados gerais e tudo mais, eles vão trazer a questão, por exemplo, da população feminina aqui, né? Essa média aqui, eles dizem que essa média não se repetiu em relação aos dados da população feminina, porque o número de homicídios cometidos contra mulheres foi de 3.858 em 2021, uma alta de 0,7 ante 2020, né? Isso aqui é muito importante colocar esses dados, né? Esses dados aqui são interessantes, tirando a questão Bolsonaro e Lula da história. Vamos falar dos números, dos dados. O pessoal gosta de pintar a ideia de que nós estamos aí exterminando as mulheres no Brasil. Criminalidade contra as mulheres e tudo mais. Mas para pensar, de quase 48 mil mortes, né, nós tivemos aqui, em relação às mulheres, menos de 4, né? Então elas são menos de 10% das mortes violentas no Brasil. A maior parte dos homicídios são cometidos contra homens, né? Ou seja, homens estão exterminando homens aqui no Brasil, né? Isso aqui é uma narrativa que existe. Toda morte, obviamente, é indesejada, morte violenta, mas que existe uma narrativa nesse sentido, obviamente existe. Basta ver aqui que a taxa de homicídio entre mulheres é uma taxa europeia, 3,6 para cada 100 mil habitantes aí no período lá em 2021 contra 22,4, que é a média nacional, a média masculina certamente um pouco mais alta do que aquilo ali, né? Então o pessoal coloca aqui que, na verdade, essa taxa de homicídios das mulheres aqui pode ser maior porque tem aqui homicídios ocultos, que é quando o pessoal não consegue identificar a causa da morte da mulher, mas isso aí pode ser atribuído a alguma forma de violência e tudo mais. Obviamente, né, aqui eles estimam que em 2021, então, esse número pode ter sido de 4.603 assassinatos. Mantenho tudo que eu disse em relação a isso, porque o número continua sendo baixo aqui, não é problema nenhum, tem que ser baixo mesmo, tem que ser 0, na minha opinião, não tinha que ter morte violenta nenhuma, né? Mas isso aqui também não significa um demérito para o ano de 2021, porque se isso aqui que eles colocaram dos homicídios ocultos é verdade para 2021, é verdade para 2020 também. Então, provavelmente teríamos só esse patamar de uma alta de 0,7% aqui nesse setor, né? E também aqui eles trazem a questão do pessoal LGBT ali, que houve um aumento de 14,6% aí entre 2020 e 2021 aqui, mas obviamente isso aqui pode ser explicado por uma série de motivos. Provavelmente o maior deles, a identificação maior desse grupo aí. Antigamente, eu acredito que eles não tinham tanto interesse em identificar um crime cometido contra uma pessoa ali, olhando para a orientação sexual dessa pessoa, né? Olha aqui, por exemplo, eles falam que o índice aqui de crimes contra bissexuais aumentou 50%, né? Obviamente isso aqui é irreal, né? O Brasil não ficou, vamos matar mais bissexuais. Obviamente temos mais pessoas se declarando dessa forma, se afirmando dessa forma, sendo consideradas dessa forma e não tem como você considerar esse número, então, levá-lo a sério e dizer que isso aqui é por conta de alguma política pública falha ou algo nesse sentido aqui também, né? Então, tem algumas outras pequenos aumentos aqui de crimes contra alguns grupos específicos, mas, de forma geral, o que o pessoal está fazendo aqui nessa história é macetear os dados, procurar ali com uma lupa o que dá para falar mal do Bolsonaro em relação à redução da violência, porque, volto a dizer, não é só 2021, é uma tendência que se manteve durante o governo do Bolsonaro, né? Aqui eles sequer citam isso, é impressionante, sequer citam o governo que estava controlando o país, governando o país
durante esse período, né? Os estudiosos aqui apontam várias razões para melhorar esse dado, né? E uma dessas razões é o quê? O armistício aqui, o cessar-fogo entre as facções do país, né? Olha só, né? Eles tratam a coisa como sendo, os bandidos fizeram um acordo entre si, por isso está morrendo menos gente, né? Esse acordo aí, sei não, parece que é um governo que combate mais a criminalidade, né? Se nós temos hoje mais guerras entre facções, não é porque acabou o cessar-fogo, é porque acabou o governo Bolsonaro, começou o governo Lula, obviamente, né? Mas eles colocam a coisa aqui dessa forma, né? Também falam aqui que houve uma mudança do regime demográfico com o envelhecimento da população, né? Como se o envelhecimento fosse enorme da população de um ano para o outro, né? Uma coisa assim significativa para explicar isso, né? Obviamente, esses dados aqui, esses números, essa informação que eles fazem, essa leitura dos números que eles fazem aqui, é uma baboseira sem tamanho, não faz o menor sentido. A explicação para a constante redução na taxa de homicídios no Brasil se chama governo Bolsonaro, um governo que não passa a mão na cabeça de bandido. Essa é uma grande diferença. E eu não quero dizer que ele fez grandes coisas em matéria de combate à criminalidade, não coisas disruptivas. Ele está longe, o governo do Bolsonaro está longe de ser um governo do Nayib Bukele lá em El Salvador, por exemplo, que realmente foi um cara que fez coisas disruptivas e a taxa de homicídios lá desabou de uma forma bizarra mesmo, né? Estou falando de um governo que simplesmente não era o PT, um governo que não tinha um diálogo cabuloso com o PCC, por exemplo, né, com a facção criminosa. Então, estamos falando apenas de uma mudança na mentalidade do governo em questão. Bastou o Lula voltar ao poder, olha o inferno que virou o Brasil nos últimos meses, né? Flávio Dino, parabéns para você, o pior ministro da Justiça e Segurança Pública da história do Brasil. PT voltou ao poder, guerras de facções para todos os lados. Olha o que está acontecendo na Bahia, no começo do ano lá no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, que aconteceu também. Isso só se explica por um motivo: o governo que está no controle do país, governo Lula, a coisa é muito pior. Então a grande explicação para esse dado aqui é: governo Bolsonaro, tivemos sucessivas quedas na taxa de criminalidade. E uma vez que a pobreza no Brasil diminuiu, é bem provável que os números de 2021 sejam ainda melhores que esse. Infelizmente vai demorar muito para isso sair, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.